Agora vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando o Seu Evangelho, Senhor, pensando em Ti, elevando nosso pensamento a Deus. Obrigada por mais uma sexta, obrigada por mais uma oportunidade de trabalhar o Seu Evangelho. Com a Sua permissão, a gente inicia o estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Do arco-íris, sinto o cheiro do jasmim, sinto a ponta do espinho quando ele espeta em mim. Sinto o sabor da fruta e dos doces que a mãe faz. Ouço a música das aves e o assobio do papai. Mas não tenho 5 só. Já dizia minha tia e ensinava minha avó. E pela mediunidade posso e poderei sentir a espiritualidade sutilmente a me intuir. Mas não tenho 5 só. Já dizia minha tia e ensinava minha avó. E pela mediunidade posso e poderei sentir a espiritualidade sutilmente a me intuir. E aí, galerinha? Gostaram do vídeo de hoje? Essa música super legal e divertida, que falava sobre os 5 sentidos? Agora que a gente já escutou a música, vamos relembrar um pouquinho qual é cada um dos sentidos e para que eles servem? Vamos lá. Primeiro a gente tem a visão. A visão, ela serve para a gente poder enxergar, né? Através dos nossos olhos. Muito bem. Depois, nós temos o paladar. O paladar, ele funciona através da nossa boca, mais especificamente através da nossa língua. Faz com que quando a gente coma, a gente sinta os gostos dos alimentos. Aqui, nas figurinhas, a gente pode ver um menino comendo uma pizza, outra comendo um brócolis, sorvete. E o gosto que fica é o paladar. Próximo é a audição. A audição, ela ocorre através do ouvido. Muito bem. E a gente pode escutar músicas, instrumentos, barulhos da natureza, dos pássaros, do mar, muitas coisas. Também tem o tato. O tato, muitas vezes, ele é através das mãos, né?
faz com que a gente consiga sentir as texturas. Por exemplo, nas figurinhas tem uma menina com um cacto, uma outra com uma boneca, com um ursinho de pelúcia. E faz que a gente consiga ter essa sensação através das mãos, principalmente. E o quinto sentido é o olfato, que é através do nariz. Ele faz com que a gente possa sentir os cheiros. Às vezes podem ser cheiros bons, às vezes cheiros não tão bons, como por exemplo o cheiro de uma flor, de um perfume, ou até mesmo o cheiro de chulé. Mas o olfato que faz com que a gente possa ter essa experiência através do cheiro. Mas e aquele sexto sentido que ele falou no vídeo? Onde que ele se encaixa nisso tudo? A intuição que ele deu exemplo. Porque ela não pode ser através do olfato. Ou pode? Nem através da visão. Ou do paladar. Ou do tato. E aí? Onde é que essa intuição se encaixa? Aí está a resposta. Através da mediunidade. A intuição nada mais é que um tipo de mediunidade, que na musiquinha ele chama de sexto sentido. Mas o que é a mediunidade também? A mediunidade ela é uma sensibilidade ao mundo espiritual. Todos nós somos sensíveis ao mundo espiritual, cada um da sua forma. Alguns podem ser mais sensíveis, outros podem ser menos. Mas todos nós temos essa sensibilidade dentro da gente. E como essa sensibilidade pode aparecer, né? Pode ser demonstrada? Ela pode aparecer através da intuição, que ele já falou no vídeo. Às vezes algum pensamento, opa, não vai por aqui, não faz isso, não faz aquilo. É uma intuição, pode ser uma intuição. Ou às vezes também através da audição. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para ouvir, para escutar, através do sentido da audição. E essa sensibilidade acaba se tornando maior para os amiguinhos que estão no plano espiritual. Mas qual outra sensibilidade pode ser? A da psicografia. Essa mediunidade é um nome difícil, né? Mas ela é basicamente aquelas pessoas que têm uma sensibilidade ao plano espiritual e elas escrevem. Elas conseguem escrever usando o sentido também do tato. Além da mediunidade, o tato também, né? Para conseguir escrever. Também tem a da vidência. São as pessoas que conseguem ver, ser mais sensíveis nesse sentido. E usar também o sentido da visão, junto com o da mediunidade. Muito bem, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para deixar de indicação, uma música muito legal também, que é Elos, no grupo Bem. Para vocês escutarem depois, com calma, quando acabarem esse estudo aqui. Até a próxima. Um beijão para vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau! Trabalhadores da causa espírita e de pregai, por amor à causa espírita e de pregai. Trabalhadores da causa espírita e de pregai, por amor à causa espírita
consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. E imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade. Além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas atividades e informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanha de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens, de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados,
das 15 horas às 17 horas. Enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, aonde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos fala a respeito da missão dos espíritas. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Daniel Higino. Que os nossos amigos espirituais possam envolver o nosso companheiro, que irá nos trazer este tema tão interessante e tão tocante a nós, para uma melhor compreensão a respeito da nossa passagem aqui pela Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa e lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Amontoa tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo.
Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais a estarem conosco possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai conversar aqui sobre a missão dos espíritas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Então, o que seria a missão dos espíritas? Então, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, a gente vai começar pensando no que é uma missão. Uma missão, a gente pode entender como uma tarefa muito especial, uma convocação para algo. Algo importante que a gente tem que fazer, que a gente foi designado, que a gente escolheu, que a gente aceitou fazer para conquistar algo, para atingir um objetivo. E a gente também pode entender dessa forma que a missão ela serve a um propósito. Ela é uma tarefa dentro de algo maior, que está sendo almejado, ser conquistado. Então, pensando dessa forma, qual seria o propósito, nosso propósito? Por que Deus nos criou? E aí a gente pensa que Deus nos criou, como diz no Livro dos Espíritos, Tem duas perguntas, uma que pergunta qual é o objetivo da encarnação e a outra pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E resumindo aqui, a resposta que é dada diz que é para nosso progresso, para o nosso melhoramento e para o melhoramento da humanidade, para que a gente possa, enquanto individualidade, se preparar, se fortalecer para a parte que nos cabe, na criação, no universo, e para a gente se melhorando, progredir a humanidade. Sem a encarnação, sem a reencarnação, como seria possível o progresso? Então, dentro desse propósito, dessa proposta que Deus tem para a gente, do motivo pelo qual Ele nos criou, de sermos felizes, de contribuirmos para a felicidade do outro, de participarmos, de sermos uma grande família universal. Dentro dessa proposta, nós temos nossas missões, nossas tarefas. E aí existem diversos tipos de missões, ao longo de toda a humanidade, como dirigir uma nação, como ser um bom pai de família, como ser um médium, como ser um bom profissional. E cada uma dessas missões ela vai se conectando com as missões dos outros, ao longo do tempo, ao longo dos lugares, e a gente vai fazendo essa costura de progresso individual e coletivo. Então, começando aqui a leitura do nosso capítulo, ele começa falando assim: Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós, que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça
e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. E o que ele está querendo dizer aqui nessa parte? Ele está falando aqui, ele começa: não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo. O velho mundo. Ele está falando aqui da transição planetária, do progresso da humanidade, que se aproxima, que está chegando, que a gente está no limiar desse salto, como a gente entende, de um planeta de provas e expiações, para um planeta, um mundo de regeneração, onde o mal já não predomina. Então, ele está começando dizendo que essa é a missão do espírita, dando a entender, ele vai explicar isso melhor, construir, ajudar na construção desse mundo de regeneração, ajudar nessa transição planetária. Como? E aí a gente vai ver, através das ideias dessa nova crença. Novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes, pelos espíritos, a crença revelada, o espiritismo, que foi revelado pelos espíritos. E ele diz: e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então ele está falando desses conceitos que o espiritismo traz, da gente sobreviver à morte do corpo, da gente manter a nossa individualidade nessa sobrevivência, manter a nossa consciência, manter tudo que a gente aprendeu, nosso conhecimento. E mais do que isso, a reencarnação é a volta à carne, a volta num novo corpo para continuar esse processo de aprendizado aqui na matéria, aqui na Terra. E com isso a gente ir progredindo, essa elevação que ele está falando, que é essa progressão, a gente se tornar melhor, a gente progredir. E conforme tenham cumprido bem ou mal as missões, progredir pelos méritos, a gente progredir pelos nossos méritos. Então é disso que ele está falando, que é importante que nós espíritas, que a gente propague, que a gente fale, e mais do que isso, que a gente exemplifique, que a gente viva, que a gente realmente sinta, acredite nisso. Como se a gente viva, como se a gente estivesse a todo momento ensinando e aprendendo e evoluindo pelos nossos méritos. Porque é isso que diz a doutrina espírita, quando ela fala da lei de ação e reação, de causa e efeito, que tudo que eu faço, ela tem um efeito para mim, é aprendizado. Se eu faço algo bom, é uma conquista. Se eu me livro de algo mal, é uma conquista. Mas se eu ainda persisto no erro, eu não vou ser castigado. Eu vou aprender com esse erro, eu vou ter que reparar esse erro. Eu vou ter que passar por situações que me façam refletir e reparar o mal que eu fiz. Que me façam, às vezes, vivenciar aquilo que eu fiz o outro sofrer, mas com o intuito de aprender o que o outro sentiu, e de me fortalecer também, com esse aprendizado. Então, sempre com um objetivo pedagógico, pensando na nossa evolução, pensando no nosso crescimento, e também a gente progride de acordo com o que a gente já consegue fazer, de acordo com os nossos méritos, por aquilo que a gente conquistou, não pelo que o outro conquistou, pelo que o outro deu pra gente. E esse é um grande diferencial da doutrina espírita, dizer pra gente que o nosso progresso depende da gente, depende do nosso esforço, que se não for nessa vida, vai ser ao longo de várias encarnações, e que a gente tem tempo para isso, mas que a gente precisa se esforçar, porque quanto mais a gente demora, mais a gente sofre, por estar numa condição pior também, E essa seria a grande questão desse capítulo, a missão dos espíritas, mas que vai se desdobrando aqui em outros trechos muito interessantes. E ele continua falando: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do espiritismo. Sois os escolhidos de Deus,
ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Então ele vem dizer pra gente, né, pra gente não ter medo. Né? Poxa, mas eu vou falar do quê? Né? Como que eu tenho essa missão, né, enquanto espírita? Se eu me considero espírita, né, eu faço parte desse grupo, eu faço parte disso. Mas como que eu vou propagar, como que eu vou falar? E ele vem dizer que a gente não está desamparado, né, que a espiritualidade está com a gente nessa missão, vai nos inspirar, né, que a gente tem que estar aberto, a gente tem que estudar, tem que se preparar e tem que tentar vivenciar, tem que tentar se modificar. Né? Quando a gente fala, a gente tem que ser o primeiro a ouvir aquilo que a gente está falando e tentar aplicar isso nas nossas vidas. E com isso, a gente vai se capacitando, vai estudando, vai aprendendo e vai tendo um amparo, vai chamando para perto de nós, né, os espíritos elevados que estão contribuindo nessa missão para que eles possam nos inspirar. Né? E é o que ele está dizendo aqui, a gente não vai estar sozinho. Né? Então, para isso a gente tem que aceitar, né, e merecer, através do sacrifício, né, do sacrifício que a gente abandonar os nossos maus hábitos, o sacrifício de doar o nosso tempo, de estar disponível, né, de muitas vezes abrir mão de posições almejadas na sociedade, né, no trabalho, para a gente poder ter essa disponibilidade de estar propagando essas ideias, que é realmente o verdadeiro propósito da nossa encarnação. Né? A gente tem muitos meios, né, de viver e sobreviver. Né? A gente precisa alimentar a matéria e ter nossos momentos de descanso, de lazer, claro. Né? Mas o nosso propósito maior é a nossa evolução, é o nosso crescimento e a evolução, né? Participar da evolução da humanidade. Então, para isso, a gente tem que estar disposto a um sacrifício. Né? O sacrifício de abandonar os nossos vícios, né? De abandonar os nossos maus hábitos de falar mal de uma pessoa, né? de gastar tempo com futilidades. Né? Não que eu não possa me dar um pouco de tempo para o ócio, né? o descanso, mas não gastar tempo demais não produzindo nada, ou pior até, né, do que não produzir nada, contraindo mais dívidas, fazendo coisas ruins, né, para o meu organismo, para a sociedade. Então, é esse sacrifício que ele está pedindo para a gente aqui, para que a gente possa cumprir essa missão, para que a gente possa estar amparado, né, e fortalecido e aprendendo o que a gente está falando, aprendendo o que a gente está propagando, aprendendo as ideias do Espiritismo, através da vivência. E continua aqui. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Então ele está falando que muitos não vão querer ouvir. Né? Que seja porque fere o orgulho, ou porque ele não quer se enxergar como o igual, né? Uma pessoa numa posição superior não quer se enxergar uma pessoa que ele considera estar numa posição inferior, de menos instrução ou de menos destaque social, né? Ou seja, porque eles não querem abrir mão do tempo, né, da extravagância, da soberba, e isso vai afastar o que o Espiritismo tem, né, a ensinar. Algumas pessoas não vão querer abrir mão disso e vão se afastar, vão refutar essas ideias, né, por orgulho ou outro motivo qualquer, né? Mas ele chama atenção para isso, mas diz que alguns vão sim querer, né, ouvir, né? Os que vão se afastar, ele diz que são, né, os ávaros, que o Espiritismo vai falar do desinteresse, do desapego aos bens materiais, ao dinheiro,
né, que isso é um meio para a gente atingir um fim dentro desse propósito, né, que foi falado. Ele não é a finalidade, não é o propósito, né, ele é um meio para a gente se manter, né, saudável, se manter encarnado e poder viver as experiências que a gente precisa viver para a nossa evolução, né? Então, o Espiritismo vem dizer isso, e para alguns isso é muito difícil de ouvir, porque a pessoa vive em função de acumular bens, vive em função de viver os prazeres que a matéria proporciona, né? E ele fala que vai ter que pregar abstinência aos libertinos, né? Aos que têm um comportamento moralmente desregrado, né? Centrado nos prazeres sexuais. E aí o Espiritismo vem dizer que existe mais do que isso, né? Que existem formas de prazer que são o prazer de você fazer o bem para o outro, de você ajudar, de você abrir mão, né, do seu tempo, abrir mão de alguns prazeres do mundo para poder ajudando as outras pessoas. E as pessoas não querem ouvir isso, né? E bem fala, quando ele fala também da mansidão aos tiranos e opressores, aos déspotas, né, que são os opressores, você vai falar que você não tem que ser agressivo, não tem que dominar o outro, que você tem que ter paciência, você tem que esperar, ajudar o outro a evoluir. E isso, para quem, né, é um opressor, um tirano, ele não quer ouvir isso, né? Ele quer ouvir que ele tem o direito de ser superior a outro, de impor a sua superioridade. Então esses realmente não estão prontos para ouvir. Mas ele continua dizendo que ainda assim é importante que a gente continue falando, né? Porque só através do suor, através do trabalho, esse terreno, ele vai com o tempo, né, se ficando bom, né? Ele vai com o tempo ficando apto. Não vai ser de primeira, mas em algum momento isso que foi falado, com outras coisas que vão acontecendo, que vão sendo faladas, vai chegar nessas pessoas, né? E elas vão mudar. Mas que cabe a gente fazer a nossa parte, que nesse momento é falar e vivenciar, né, esses ensinamentos. Aí o que ele diz, né, literalmente né, faça mister regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Aqui são as palavras, né, do Espírito que deu essa mensagem no capítulo, né? Eu falei com as minhas e agora estou citando aqui que não foi algo na minha cabeça, né? É o que está escrito aqui no Evangelho. E ele continua dizendo: lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Lançai-vos em cruzada. Lembrando que as cruzadas eram as guerras santas, né? Só que a cruzada que ele está falando aqui não é a guerra contra uma outra religião, né? Ele está falando da guerra contra a injustiça e a iniquidade, contra a maldade. É essa guerra que nós espíritas temos que travar, né? São esses ensinamentos do Espiritismo que a gente tem que propagar, além dos ensinamentos, né, da reencarnação, né, e da progressão, né, da elevação através dos próprios méritos, que no final, né, tem muito a ver com isso, né? Isso é a base de tudo, de todos os ensinamentos, né? Porque se eu hoje cometo injustiça, né, através da lei, né, da reencarnação e da causa e efeito, em algum momento aquilo que eu fiz vai voltar contra mim, vai voltar para mim, né? Então, quando eu sei que o que eu estou fazendo vai me fazer sofrer mais, né, isso me freia, isso me faz refletir. Quando eu sei que amanhã eu posso estar na posição que o outro está e não na minha, isso também me faz refletir, né? Então, dessa forma que esses ensinamentos espíritas, né, vão ajudando, né, as pessoas e as sociedades, né? Então, ele continua, ele fala, né, das cruzadas,
né? E fala aqui, né? Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, né? Mais uma vez ele reforça, né, a inspiração dos espíritos elevados, enquanto a gente estiver dando o nosso melhor, enquanto a gente estiver se sacrificando, né? Como foi falado, sacrificando o nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Sacrificando algumas vontades que a gente tem, extravagâncias, né? Para a gente poder tá sendo útil, não só para o nosso crescimento, como também para o crescimento do próximo. A gente está colaborando, né? Então, enquanto a gente estiver dispostos a colaborar, né, a gente vai ter esse apoio desses espíritos elevados. E aqueles que estão sofrendo, eles estão necessitando, né, de uma palavra, de algo que os faça seguir, que lhes dê coragem. E dessa forma também a reencarnação ajuda, mostrando que esse sofrimento ele tem um porquê e ele vai ter um fim, né? Que ninguém vai sofrer para sempre e que ele tem uma finalidade, que não é uma injustiça, porque eu nasci na família errada, no lugar errado, no tempo errado, né? E porque eu cometi um erro, eu vou ter que pagar por esse erro para sempre. Então, dessa forma também ele ameniza o sofrimento, e para algumas pessoas isso realmente ajuda muito, né? Então, mais um dos motivos, né, que a missão dos espíritas está aí ajudando, né, a humanidade a ser melhor, a sofrer menos e a caminhar. E o Espírito continua dizendo aqui na mensagem, né, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Então ele reconhece, sim, né? Vão ter emboscadas, vão ter armadilhas, mas somente lobos caem em armadilhas para lobos, né? E aí eu pensei no Chico, né? O Chico ele poderia ter dito que ele era o autor dos livros, ele poderia ter ganho muito dinheiro, se fosse o intuito dele, se fosse o que ele dá valor. Mas onde ele iria parar com isso, né? Como tantos médiuns, né, cobraram por consultas, né, como médicos, ou por receituários, ou por mensagens, ou, né, disseram ser os autores. E o que aconteceu, né, com essas pessoas no final, né? Foram abandonados pelos espíritos e acabaram se complicando sua existência, complicando sua missão, né? E Chico não. Chico viveu uma vida humilde, né? Nem se disse autor e nem usufruiu do dinheiro da venda das obras, dos livros que ele escreveu, né? O dinheiro foi usado, né, em diversas instituições, né, sempre para caridade, né? E ele não ficou com nada, e ele viveu uma vida muito simples até o final, do início ao fim, né? Então é um grande exemplo para a gente, né, do que é um verdadeiro espírita que cumpriu uma missão muito grande, né? De ter que abrir mão de muita coisa. Eu estava lendo, né, no livro de um dos casos de Chico Xavier, que inclusive ele abriu mão até de se casar, né, de buscar um relacionamento, porque isso influencia na missão dele. Não que casar seja ruim, né, mas para a missão dele era importante que o tempo dele tivesse dedicado aos livros, à psicografia dos livros, à psicografia das cartas, né, aos estudos do qual ele participava, né, no centro dele, em Pedro Leopoldo. Então, um relacionamento, uma família, ia desviar o foco, o tempo e a atenção dele. E a missão dele específica era essa, né? No caso de Kardec, não. Foi ele, né, inclusive ser casado, foi uma das coisas que fortaleceu ele para os desafios que ele encontrou, né? Então, cada um tem sua missão, e a gente tem que estar disposto a saber que sempre, independente de qual seja essa missão, ela vai ter dificuldades e desafios, ela vai exigir sacrifícios, né? E o Chico é um grande exemplo para a gente de quem se sacrificou, né? Quem puder conhecer um pouco mais da história do Chico, né, é de grande inspiração, né? Então, vão ser diversas as tentações, as armadilhas,
Mas se a gente estiver desempenhando nossa tarefa, né, como é esperado do verdadeiro espírita, a gente não vai cair nessas armadilhas que são para lobos, né? Essas armadilhas do mundo, né? Esses chamamentos, porque a gente vai estar sempre pensando no bem maior, pensando em fazer o bem para o outro, né? E não em se beneficiar, né? Seja em termos de status, ou seja em termos financeiros ou materiais, né? Em termos de influência. A partir do momento que isso começa a ser um artifício, né, é um forte indício de que esse espírita, esse médium, esse propagador, expositor, né, evangelizador, está indo pelo caminho errado e que não vai dar bom. E ele continua falando, né, que a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que os maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Então ele fala, né, que hoje os vícios ainda são maiores do que a fé, né, nas pessoas, dentro dos seres humanos. Né, a fé é muito maior, né, se a gente pensar no que é a fé. Mas hoje as pessoas ainda trazem dentro de si, né, ainda esse costume, né, de fazer as coisas que ainda não nos elevam, que ainda não nos fortalecem, né, e que nos afastam da nossa verdadeira essência, né, de espíritos, né, imortais em busca de progresso. Então ele vem falar aqui, né, que todavia mais pesados do que as maiores montanhas jazem depositados nos corações dos homens a impureza, né, de todos os vícios, mas que as gerações futuras só vão conhecer isso como lenda. Então ele também está dizendo para a gente, né, que isso vai mudar, que isso não vai ser sempre assim, e que é justamente esse o processo em que a gente está, né? Esse é o nosso papel nesse momento, né? Fazer essa transição para que essas próximas gerações elas já não se deparem com esses vícios, né? E quem são essa próxima geração, né? São espíritos que já estão, né, mais elevados do que a gente, mas também somos nós, num outro momento, que aprendemos e evoluímos, né, e desencarnamos e reencarnamos. Né, então, a gente está trabalhando sempre pelo progresso da humanidade, e quando a gente trabalha pelo progresso da humanidade, a gente também está trabalhando por nós mesmos. Né? Então, ele dá essa mensagem de esperança para a gente, né, dizendo que esses esforços, eles vão ser úteis, eles vão conseguir. Né? Pode não ser de uma hora para outra, eu posso talvez nem ver isso agora, né, encarnado, mas que eu ainda vou viver isso, mesmo que seja numa futura encarnação, né, como uma próxima geração. E depois, e levai a palavra divina. Os grandes que a desprezarão, aos grandes que a desprezarão, né? Levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente, entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, é o que ele está falando, né? Ele voltou aqui no que ele tinha falado antes, de que são aqueles que mais sofrem, que mais vão, que estão em posições mais vulneráveis, que são os que vão ouvir, né, esses ensinamentos. E que é importante que eles ouçam. Né? E que aquele que está na missão, né, de falar, que está servindo como instrumento, né, de levar esses ensinamentos, né, que também serão tratados como mártires, né, como ele já falou, vão sofrer. Né?
são os mártires do trabalho. Mas vão sofrer, mas por uma finalidade útil e que vai dar certo, né? E aí eu lembrei do exemplo do Estevão, né? Que foi um mártir do cristianismo, e como ele arrastou Paulo através do exemplo dele, né? E Paulo, na época, ele não era um que estava na posição de vulnerabilidade, né? Mas Estevão falava àqueles que estavam sofrendo, e por isso ele era admirado, e por isso ele era odiado por Paulo, que perseguiu ele. Mas ainda assim, a maneira como Estevão, né, se portava, né, sem se deixar sentir raiva, né, entendendo a fragilidade dos conceitos de Paulo, né, e o momento dele, e também entendendo que Paulo achava que estava fazendo o melhor, mas sem abrir mão, né, dos princípios que ele aprendeu do cristianismo, como isso arrastou Paulo, né, com o tempo, e como Paulo se tornou, com isso, também o grande propagador do cristianismo, né, como ele levou esse cristianismo, né, expandiu. Sem Paulo, talvez, né, o cristianismo não tivesse expandido, né, tanto, né? Então, Paulo foi esse grande propagador porque ele teve Estevão, né? E aí a gente está falando de cristianismo, né? Mas qual a relação entre o cristianismo e o espiritismo, né? O espiritismo é uma religião cristã, né? E eles ensinam os mesmos princípios. Só que o cristianismo, né, Jesus ele falava por alegorias, por parábolas, né? Enquanto o cristianismo ele é mais papo reto, né? Não que Jesus também não falasse de uma forma direta, ele falava, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Só que isso incomodava. Então perguntavam para ele, poxa, mas o que é? Ele contava uma parábola, né? E como ele fez, né, quando foi feita essa pergunta para ele, e ele contou a parábola do bom samaritano para explicar quem era o próximo, né? Então o espiritismo veio para falar de forma direta, porque o momento já é outro, o entendimento das pessoas já é outro. Então a nossa missão agora é espalhar, né, esses ensinamentos que estão sendo ditos de forma mais direta, né? Que a gente precisa, assim, nascer de novo, e não de uma forma figurada, né? Não é nascer de novo de um batismo, mas nascer de novo, sim, reencarnar para aprender um pouco mais, porque não dá para aprender tudo em uma vida só, né? Então ele termina aqui, né, dizendo, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade, né? Então, como que a gente pode reconhecer aqueles que não se transviaram? Porque muitos vieram com essa missão e não conseguiram chegar no final. Ele fala que para reconhecer, a gente vai ver, né, aquele que prega a verdadeira caridade, né, que ensina e pratica a verdadeira caridade, que será reconhecido pelo número de aflitos a que consolam, né, pelo amor e abnegação que esses espalham sem interesse pessoal, né, e pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer que esses princípios triunfem. Então, se a gente quer ter uma métrica, a gente vai ver, né, o quanto a gente está consolando, né, o quanto a gente está ajudando o próximo, o quanto a gente está praticando, né, essa abnegação e esse amor ao próximo. E essa é a métrica, né, para a gente reconhecer o espírita que está realmente, né, desempenhando bem a missão, e se nós também estamos desempenhando bem essa missão enquanto espíritas. E ele, né, fala, né, amar a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Né? É preciso coragem para ser espírita, é preciso coragem para divulgar esses ensinamentos, é preciso coragem para viver esses ensinamentos, principalmente, para se transformar, para se permitir. Mas a terra está pronta, né? A terra está esperando, e é o momento, né? O momento que a gente precisa para fazer essa transição, né? Para um planeta melhor, para uma vida melhor. Então é isso. Espero que a gente tenha uma boa reflexão ao longo da noite, da semana, em cima dessa nossa conversa. Uma boa noite para todos. Até mais.
Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos de estarmos aqui, ouvindo os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos espíritas que nos fortalecem, que nos preparam para uma vida, que nos preparam para uma eternidade. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado a Deus, muito obrigado a todos os amigos espirituais, mentores que estão aqui, que dirigem esse trabalho, que nos ajudam a chegar até aqui, que nos ajudam a estar aqui presentes para esse momento de aprendizado. Muito obrigado por nos permitirem estar aqui, por nos proporcionarem esses momentos de reflexão, esses momentos em que podemos parar, nos desconectar do mundo lá fora, nos desconectar dos problemas e pensar, refletir sobre a nossa ação, sobre o nosso dever, sobre aquilo que está ao nosso alcance. Muitíssimo obrigado por esse fortalecimento nesse mundo de tantos desafios. Muitíssimo obrigado a cada espírito que trabalha para esse momento acontecer. Que nós possamos fazer o melhor desses ensinamentos e que a gente possa também retribuir ao Espiritismo tanto que recebemos, nos tornando pessoas melhores, nos tornando bons espíritas e propagando através do nosso exemplo todos esses ensinamentos, todo esse amor. Que a gente possa dormir, descansar e refletir e nos preparar para o próximo dia. Que assim seja, graças a Deus. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão,
ó doutrina de amor, és a luz de um novo ser. És luz.